O Super Nintendo foi responsável por trazer vários clássicos da nossa infância, entre eles um altamente rico em potássio. Donkey Kong Country trouxe DK e Diddy para uma das aventuras mais divertidas que a Nintendo já fez, e uma das melhores séries da empresa. Mas, em teoria, este primeiro jogo é mais do que uma épica batalha movida a bananas, e sim a materialização de uma das guerras mais influentes dos Estados Unidos na América Latina. O principal motivo para a Guerra das Bananas, que aconteceu no fim do século XIX e início do XX, foi a política imperialista dos Estados Unidos em países da América Central e do Caribe, por meio de intervenções econômicas, políticas e militares nestes estados, após a conquista de Cuba e Porto Rico no fim da Guerra Hispano-Americana. Nas questões econômicas, a mais forte foi o investimento da empresa United Fruit Company na produção de tabaco, cana-de-açúcar e, claro, bananas nestes países. A Fruit Company tinha muita influência nessa região, ajudando o governo estadunidense a derrubar regimes políticos e literalmente comandar países inteiros da América. Quando o assunto são nossas frutas amarelas, Honduras, que foi considerado o modelo ideal de República da Banana, foi um dos países que mais sofreu com essa política, e só foi terminar em 1934, com a implantação da política da boa vizinhança. Ok, mas afinal, o que essa aula de história tem a ver com Donkey Kong Country? A teoria diz que a trama do jogo, na verdade, é a mesma história das Guerras das Bananas. King K. Rool e seus Kremlins invadiram a Donkey Kong Island e roubaram todas as bananas do nosso macaco favorito, escondendo todas elas em seu navio no litoral da ilha. É missão de DK e Diddy derrotarem todos os aliados de Rool e recuperarem a sua melhor fonte de potássio. Cada um destes elementos e alguns outros escondidos pelas fases mostram que tudo não se passa de uma figuração das Guerras das Bananas. A DK Island representa os países afetados pelas guerras, em especial Honduras pela nomenclatura dada a ela na época. A força militar de Kremlins que invadiu a ilha não deixa de ser as Forças Armadas dos Estados Unidos, que entrou nos países para explorar seus produtos. Aliás, você sabia que os americanos comem tão pouca banana no dia a dia que a expressão preço de banana lá é quase o nosso preço de iPhone aqui? Assim como eles não preferem a fruta, King K. Rool simplesmente odeia bananas, como visto em DK Jungle Climber para a Nintendo DS. Aliás, King K. Rool não referencia apenas o povo americano, mas também Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época das guerras. Ted era representado como rei com coroa e tudo, por causa do grande poder que o seu país tinha, assim como o vilão do jogo também é um monarca. Até os nomes são parecidos, Rool e Roosevelt. Então, o final de Donkey Kong Country não é um duelo contra um jacaré em um navio pirata, mas uma épica batalha contra Theodore Roosevelt em um navio das Forças Armadas dos Estados Unidos. É uma outra perspectiva, não? Alguns dos Kremlins que aparecem no jogo têm vestimentas bem parecidas com as roupas usadas por soldados em guerra, principalmente os americanos. Clump, o grande jacaré que aparece já nas primeiras fases, usa capacetes e cintos bem parecidos com os dos militares. Já Krusha, o jacaré de elite, usa uma camiseta camuflada. Todos eles realmente parecem fazer parte de um exército em combate. O penúltimo mundo do jogo, Crank Rock Industries Inc., mostra uma região habitada por Kremlins, que construíram uma série de minas e refinarias de petróleo dentro da DK Island. Muitos dos inimigos neste mundo, e até o próprio chefe, é um grande barril de petróleo. Todas as fases são muito escuras como em verdadeiras fábricas da época das guerras. Segundo a teoria, esse é mais um indício de que os Kremlins são, na verdade, os estadunidenses, e esses níveis lembram a política externa americana quanto à exploração econômica. Para terminar, um fato que talvez seja pura ironia do destino, mas é interessante. A United Fruit Company trocou de nome em 1984 para Chiquita Brands International e continua existindo até hoje. E em 2011, com o lançamento de Donkey Kong Country Returns para o Wii, a Nintendo decidiu licenciar seus macacos para a venda de bananas nos Estados Unidos. E adivinha quem era a fabricante das frutas? Exatamente, a Chiquita Brands, a mesma empresa que foi, teoricamente, criticada pelo próprio Donkey Kong. Será que DK realmente mudou de lado? Será que esse clássico do Super Nintendo é uma verdadeira aula de história escondida? Será que King K. Rool realmente não gosta de bananas? Bananas valem mais que cogumelos na Nintendo? Afinal, onde está o Wally? Teremos de esperar embaixo de uma bananeira para saber. Eu sou Gabriel Toski e essa foi mais uma teoria na Vox Ludus. Não deixe de ver o último vídeo do Em Teoria, com a história de John Titor, o viajante do tempo mais famoso da internet.